Então vamos dar sequência, vamos começar a fazer nossas variáveis para controlar aí o carrinho, aceleração e desaceleração dele. A primeira vai ser a aceleração do tipo numérica, e quando ele estiver acelerando eu vou aplicar aqui 5 para ele. Depois vou criar uma variável para quando eu soltar o botão ele desacelerar, aí ele vai desacelerando sempre de 1 em 1. Então vou colocar aqui numérico e vou dar aqui para ela 0.9. Seria aí mais ou menos, ela estaria 100%, ela passaria para 90, para 80, até chegar a 0 e desacelerando aos poucos. Quando eu soltar ela vai desacelerando. Vou colocar aqui uma velocidade máxima para ele atingir, vel máxima, pode ser aí 30. Tipo numérica também, vou trabalhar todas aqui com numérica. Preciso mais de o que? De uma variável chamada manobra. Essa manobra é interessante, porque você tem que pensar no seguinte: um carro maior, um objeto maior ali, quando ele vai fazer uma curva, ele demoraria mais, né? Ele teria uma força maior aplicada nele para ele fazer aquilo do que um carro menor. Então nós vamos fazer uma coisa bem feitinha e vamos controlar também essa questão da força aplicada nele quando ele for fazer a curva. E aqui variáveis para o movimento radial, até dar um espaçozinho a mais ali. Vou precisar, né, de uma direção no X, uma direção no Y e um ângulo, que é justamente aquilo que eu estava explicando na primeira aula. Então var dir, vou colocar aqui X, numérica, não vou passar parâmetros para ela ainda não. Direção Y, também numérica, e o ângulo, var ângulo, numérica também. Vou deixar ele com 6 por enquanto, mas a gente vai controlando isso aí de acordo, né, com o que a gente vai fazer. Para a gente trabalhar com o seno e o cosseno dele, começar a aplicar essas forças aí, né, as direções, eu tenho que pegar o meu ângulo, né, minha direção vai ser igual ao ângulo vezes a velocidade. Essa é a formulazinha para a gente fazer isso aí. Então vou fazer ela aqui, ó, deixa eu descomentar isso aqui. Deixa eu fazer ela aqui em cima. Vou pegar a direção dele no X. A direção do X vai ser igual, o parâmetro para pegar o cosseno aí e o seno é match.cos. Ele vai pegar o meu cosseno, o ângulo que eu tenho ali, que é a minha variável de ângulo, vezes a velocidade. Velocidade que eu já tinha aplicado antes lá, que é o 3. A mesma coisa aqui no Y. Igual math.sim, que é o seno ali. Mesma coisa, o ângulo vezes a velocidade. E vou pedir para ele aplicar aqui, ó, né, uma rotação nele. Então, carro underline mc ponto rotation. A rotação dele vai ser de quanto? Pode ser aqui de 2, mais igual a 2, para ele incrementando ali essa rotação nele. Vamos dar um Ctrl Enter para ver aqui. Apontou um errinho. O carrinho ficou paradinho. Vamos ver aqui o que eu errei. Direção X está certo, direção Y. As variáveis. Ixi, tem coisa que eu invento do nada, né? De onde eu tirei esses parênteses aqui? Ctrl Enter. Vamos lá. Ah lá, então ele já começa a aplicar, né, uma força ali no objeto. Ele vai rotacionando. Dá um Ctrl Enter. Deixa eu posicionar esse carrinho mais para baixo aqui. Ele já começa a rotacionar naquela proporção que eu coloquei ali. Opa, vem, filho. Isso. E vai fazendo ali, né, a força que foi aplicada. Começamos a aplicar nele, olha lá, o movimento radial. Então é mais ou menos isso aí que a gente vai estar trabalhando nessas primeiras aulas aí, né, com a física do carrinho. Então vamos lá. Se eu quiser acelerar, minha aceleração ali dá também. Ele vai continuar com a aceleração ali. Olha lá, eu apertei para cima, ele foi rapidão. Se eu quiser fazer uma desaceleração ali também, é bem tranquilo. Deixa eu abrir aqui o painel de ações. Então eu posso aplicar para ele aqui, ó, o seguinte: eu já tenho a minha velocidade, ela vai ser vezes igual a desaceleração, que é a minha variável desal. Então ele já vai entender ali, ó, olha que bacana. Vamos lá. Quando eu apertar, ele acelera. Quando eu paro lá, ele já vai desacelerando. Apertei, ele foi. Soltei, ele para. Então já, porque tem o else lá, né? Então se eu solto, ele já pega aqui a desaceleração dele. Então estamos começando a controlar aí ele direitinho. O correto é fazer isso aí, como a gente está fazendo, trabalhando com ângulo, seno, cosseno. É um pouco mais complicado, principalmente para quem não tem muito domínio aí de matemática. Eu também não tenho, mas a gente vai pegando com as aulas aí, né? Então vou passando para vocês o que eu souber, e quem interessar, né, em programar para jogos e tal, dá uma estudada, uma olhadinha nisso aí. Na próxima aula a gente dá sequência.